Mais gente nasce do que morre. Há 20 anos, a população mundial era de pouco mais de 6 bilhões de pessoas. Hoje, a estimativa é de mais de 7 bilhões e meio. Os dados são da Organização das Nações Unidas. Mais pessoas quer dizer maior o consumo de alimentos, geração de resíduos e ritmo de produção acelerado em todos os segmentos da indústria. É difícil frear o crescimento populacional e não é novidade para ninguém que a natureza sofre as consequências disso. A boa notícia é que de alguns anos para cá, muitas pessoas têm mudado o comportamento e a forma de enxergar o planeta. Você faz parte desse grupo? Economia circular é o assunto do Meio Ambiente por Inteiro desta semana. Economia circular é uma forma de pensar no futuro do planeta. É ter uma relação de respeito com os recursos naturais, reaproveitar materiais, reciclar e reduzir o consumo. Nossa reportagem conversou com esse professor da Universidade de Brasília. Ele explica que esse conceito está presente nas pequenas, médias e grandes empresas. Lá na Europa, o pessoal está pensando em carros sustentáveis, quanto produtos e negócios mais simples, como uma lanchonete, por exemplo. Você vai abrir uma lanchonete. Se você considerar o conceito de economia circular no teu modelo de negócio, você vai pensar ali as frutas que você vai utilizar no dia a dia para fazer um suco, para fazer um açaí e tal. O que você vai fazer com aquelas frutas? Você vai fazer compostagem, você vai gerar energia através de um biodigestor que é fácil de realizar. Sanderson é professor das engenharias de produção e mecatrônica da UNB e doutor pela Universidade de São Paulo em desenvolvimento de produtos. Ele explica que o novo modelo de gestão pode ser aplicado em qualquer negócio. Além de assumir o compromisso de impactar menos a natureza, de quebra pode ser um bom lucro para a empresa. Na economia tradicional, a gente pensa o produto principal e o que é rejeito, dejeto, efluente é descartado. Na economia circular, essa coisa que é descartada a gente traz para o nosso modelo de negócio e ele vira novos negócios, novas empresas, novos mercados, novos empregos e redução do impacto ambiental. Um dos desafios é popularizar o conceito de economia circular. Para isso, o Ministério do Desenvolvimento Regional criou um grupo de trabalho para incentivar novas práticas. O Meio Ambiente por Inteiro conversou com a secretária nacional de Desenvolvimento Regional e Urbano. É um grupo que ele tem um propósito muito claro. É a gente conseguir identificar no território nacional regiões, sub-regiões ou agrupamentos de municípios que tenham um potencial para o desenvolvimento da atividade produtiva, seguindo o paradigma da circularidade, da economia circular. A secretária nacional usa como exemplo Itaipu, no Paraná, onde a produção agropecuária é forte. O dejeto dos animais é utilizado para a produção de energia de uma usina termoelétrica. Esse é um exemplo claro de uma proposta de economia circular. É você ter o máximo aproveitamento da tua produção, gerando outros subprodutos interessantes. Uma pesquisa feita pela Confederação Nacional da Indústria revela que mais de 76% das indústrias do país desenvolvem a economia circular. Nossa reportagem acompanhou o trabalho feito por esta empresa do Distrito Federal que recolhe lixo eletrônico e dá a destinação correta para os materiais. Aqui dentro, nada disso é visto como lixo, pelo contrário. São 17 pontos de coleta espalhados por todo o DF, mas, se preferir, o cliente pode vir até a sede da empresa e descartar o lixo eletrônico. Isso varia desde um computador até um secador de cabelo, um liquidificador. Qualquer tipo de eletrônico você pode descartar, celulares, tablets, todos esses tipos de eletrônicos você pode descartar em um de nossos pontos. Uma vez por semana, a equipe coleta o material em cada ponto. Ele é descarregado nesse galpão. O primeiro passo é a triagem, onde os produtos são separados e classificados. Para um lado, o que será desmontado. Para o outro, o material capaz de ser recondicionado. Nesta sala, computadores e notebooks são formatados e encaminhados para comunidades carentes para cursos de informática e cidadania. O mundo está muito tecnológico. Então, é importante a gente estar cada vez mais fazendo com que as pessoas tenham acesso às novas tecnologias, para que elas possam ter melhores oportunidades de emprego, melhorias de vida também.
O que não pode ser recondicionado é separado por partes, por exemplo, plástico, placas, fios e alumínio. Tudo fica guardado nessas enormes sacolas, chamadas de Big Bag, até ser vendido para empresas especializadas em reaproveitar cada material. Pelo que eu vi, cada uma abriga um tipo de material, né? Sim. Tem que ser tudo bem separadinho assim mesmo? Sim, a gente tem uma separação porque cada material ele tem um valor. Após o desmonte, cada tipo de material, seja ele ferro, alumínio, os fios, as placas, dentre as placas tem várias classificações também, então a gente precisa separar tudo bem criteriosamente. Na mesma velocidade que a tecnologia avança, os aparelhos eletrônicos vão ficando ultrapassados. Ninguém escapa. Os aparelhos de TV, por exemplo, de uma hora para outra ficaram velhos. Já os computadores modernos rapidamente substituíram os antigos, que foram parar no lixo ou em galpões como esse. Mas o que nem todo mundo sabe é que nesses montes ainda há muito valor, uma riqueza quase invisível. Estou falando de ouro por trás de cada equipamento como esses. Muitas pessoas que estão em casa agora nos assistindo não fazem ideia que existe ouro, né, nesse material, nesse tipo de equipamento. Mas tem muito ouro ali, né? Tem, A gente, hoje em dia, o eletrônico, ele contém ouro, aí surge aquela questão, por que se usa ouro, né, no lixo, nos eletrônicos, né? O ouro é um ótimo condutor, né, um condutor elétrico. Eu diria que é o melhor condutor elétrico, então por isso que se utiliza o ouro. Só para você ter ideia, para garimpar 1 quilo de ouro é preciso cavar e retirar mais de 100 toneladas de areia, terra, pedras e outros minérios. Em um galpão como esse, é possível ter a mesma quantidade de ouro em 10 toneladas de placas, por exemplo. Estamos falando de ouro puro, viu? 24 quilates. Agora vamos falar do impacto ambiental. Imagina tudo isso sendo despejado em lixões ou aterros sanitários. Você imagina que é um material que já foi retirado da natureza, então você deixa de impactar 2 vezes, porque você está reinserindo um material na cadeia produtiva sem precisar explorar da natureza. Sem contar que esse material demoraria séculos, né? Séculos, talvez milênios. É inestimável, inclusive, né? Você não consegue estimar o tempo que isso demoraria até se decompor no ambiente, né? Antes de terminar o primeiro bloco do programa, vamos resumir? Economia circular é um padrão produtivo novo que, para avançar, precisa de uma mudança cultural. Nós temos que pensar a nossa nova forma de produzir, né? A indústria tem que se repensar, o setor agropecuário tem que se repensar e existe o potencial instalado. Então, é a gente conseguir mobilizar as nossas instituições de pesquisa, os governos, né, o ente público e o setor privado principalmente, para conseguir construir soluções e criar um ambiente normativo que permita esse aproveitamento. No próximo bloco, você vai entender como uma das maiores empresas do mundo que produz café aplicou na rotina o modelo de economia circular. A gente volta já. No bloco anterior, você viu que 76% das indústrias do país desenvolvem algum tipo de economia circular. A pesquisa da Confederação Nacional da Indústria também revelou que 70% das empresas consultadas podem até adotar ações desse tipo de economia, mas não conhecem um conceito. O Meio Ambiente por Inteiro conversou com o gerente executivo de Meio Ambiente e Sustentabilidade da CNI. Ele explica que a tendência é de que a economia circular se propague nas indústrias por pressão do próprio consumidor. O consumidor passa a dar as cartas, mas é preciso também olhar o lado econômico, o lado dos incentivos econômicos financeiros, o lado do financiamento para fazer essa roda girar e assim dar escala a essa nova agenda. Economia circular é tendência no mundo todo. No Brasil, ela é incentivada por leis municipais e estaduais.
Na verdade, você teria que fazer um grande pacote, ou se pensar isso de uma forma mais orgânica, porque você tem aspectos não só ambientais, como aspectos trabalhistas, aspectos fiscais, que teriam que ser pensados e esses aspectos poderiam levar a uma implementação muito mais fácil de uma política de reaproveitamento de resíduos gerados pela indústria, de resíduos gerados também pela população, pelas residências. Agora que você já sabe o que é economia circular, vamos falar um pouco da segunda bebida mais consumida do mundo, o café. Por trás de cada xícara como essa, há impactos ambientais invisíveis aos olhos da maioria dos consumidores. Quando o cafezinho é coado em casa, geralmente as pessoas usam mais água e pó. O que não é consumido vai parar no ralo da pia. Há quem defenda que o impacto ambiental do preparo do café em porções individuais, as famosas cápsulas que se popularizaram no país, é uma opção mais sustentável. O Instituto de Pesquisas Tecnológicas contesta. Não só isso. Revela que café em cápsula impacta 14 vezes mais a natureza. Um dos motivos é a embalagem, feita de alumínio, muitas vezes descartada de forma errada, sem ser reciclada. Diante desses dados fica a pergunta: qual o papel das empresas? O Meio Ambiente por Inteiro visitou em São Paulo uma das marcas mais populares de café no país, que tem investido 5 milhões de reais por ano em reciclagem. Em 2016, foram recicladas 8% das embalagens vendidas no Brasil. No ano seguinte, 13%. Em 2018, passou para 17%. Nesse ano, até setembro, 23% das embalagens vendidas foram recicladas. Conversamos com a gerente de criação de valor compartilhado e comunicação corporativa da empresa. Hoje, 80% dos nossos colaboradores têm contato direto com o consumidor final. Isso nos dá um diferencial que é dialogar com ele, levar o que nós acreditamos e como nós podemos mobilizá-los para um objetivo em comum. Uma das perguntas que nós mais recebemos: o que eu ganho com isso? O que eu tenho de benefício ou de vantagem se eu reciclar? A resposta é curta e direta: um mundo melhor. Cada consumidor que compra o café em cápsula tem a responsabilidade de fazer o ciclo fechar. A gestão de resíduos é uma responsabilidade compartilhada. A indústria tem que sim encontrar soluções para dar o destino correto das suas embalagens, dos seus materiais, trazer maior conveniência para o consumidor. E o consumidor, nessa responsabilidade encadeada e compartilhada, ele também é protagonista, ele também tem um papel importante. Se todos fizessem isso na sua casa, nós não teríamos 90% dos problemas que nós temos hoje, em todos os aspectos. Poluição, essa questão climática, nada disso aconteceria. A embalagem de alumínio garante a qualidade, o frescor e o sabor do café, além de ser reciclável. Para incentivar o consumidor, as cápsulas podem ser devolvidas em uma boutique ou em um dos quase 100 pontos de coleta no país. No processo de reciclagem é retirado o pó do café. Aí as cápsulas são secadas naturalmente e vão para o corte. O próximo passo é passar por uma esteira que separa o pó do alumínio. O metal é reciclado e volta a ser utilizado. Já o pó vai para a compostagem, onde se transforma em adubo orgânico. O foco desse nosso trabalho é sempre buscar a minimização junto aos aterros sanitários, né? Com esse trabalho eu consigo fazer todo o processo de segregação, né? Isso gerando insumos, e estes insumos o foco é incorporar no seu processo produtivo, retornando eles para a cadeia, né, do processo. E aí foco na economia circular, na minimização, na sustentabilidade, pensando sempre nas gerações futuras, né? Em cada xícara de café, a empresa conseguiu diminuir a pegada de carbono em mais de 20%, medida que calcula a emissão de poluentes na atmosfera. A meta é ambiciosa: facilitar o acesso à reciclagem correta para todos os consumidores da marca até 2020. A gente não vai ter espaço no planeta, não vai ter aterro sanitário que suporte toda essa quantidade de resíduos, né? Então, assim, se cada ser humano, se cada pessoa, né, fizer a sua parte, né, o nosso planeta, o nosso futuro, as gerações vão ser bem melhor, né? Mas não vai se esquecer: economia circular não é apenas reciclagem, é inovação.
É a concepção de um produto mais limpo, feito com menos recursos e desperdício. No próximo bloco é a vez da Ana Carla Mourão mostrar os impactos ambientais de jogar comida no lixo e como a economia circular pode ajudar a diminuir o desperdício de alimentos. A gente volta já. Frutas, legumes e verduras na caixa no fim do dia. Não é lucro, mas também não precisa ser prejuízo e muito menos desperdício. Aliás, uma frase puxa a outra. Para não ter excesso, reaproveitar é a palavra. É uma atitude prima de outra palavrinha: doar. No caso do produtor rural, para ele também não adiantava voltar com aquele produto para casa, não ter onde armazenar, enfim, não era lucro algum voltar com o produto, né? Muitas vezes acontece de não valer a pena para o agricultor voltar para a propriedade com aquele alimento, né? Ele entende que aquele alimento já perdeu a qualidade, que não vai ser comercializado no outro dia, então ele prefere descartar aqui na Ceasa mesmo no container do que levar para a propriedade novamente. Às vezes ele não tem condições de armazenamento na propriedade também, então ele deixava por aqui, ou no container ou na pedra para quem que era o mercado livre do produtor, para quem quisesse levar. Agora não, agora é tudo centralizado aqui no banco de alimentos. Se o agricultor tem algum alimento que não está mais apto para comercialização, ele não teve interesse naquele alimento, ele aciona o banco de alimentos, a gente retira lá, traz aqui para essa unidade onde a gente pesa, chama as instituições para retirar o alimento. Aqui na Central de Abastecimento do Distrito Federal, o pessoal vestiu a camisa contra o desperdício, transformando tudo isso em números. A gente tem hoje, parceiro do programa Desperdício Zero, em torno de 170 agricultores e permissionários aqui da Ceasa. Os alimentos doados por esses agricultores e permissionários chegam a alimentar. A gente está hoje com 135 instituições, um público de 33 mil pessoas que recebem os alimentos semanalmente aqui no banco. A gente já conseguiu, de janeiro a setembro, arrecadar 220 toneladas de alimentos. Isso é somente o que já foi aproveitado, é um índice muito alto de alimentos para alimentar um público também bem considerável, né? Uma verdura nasce da terra, mas não brota sem que o ser humano plante, regue e cuide. Pois é, dá trabalho. Se você pensar o tanto de mão de obra, de energia, de água, de insumos, de trabalho que é utilizado para a produção de um alimento, para acabar ele indo para o aterro sanitário, isso é um desperdício muito grande. Então, muitas vezes o agricultor ele não tem o lucro que ele almejou quando lançou a semente à terra, mas o alimento que ele produziu serviu ao fim a qual ele foi produzido, que é alimentar pessoas, né? E não o aterro sanitário. Esse é o lucro social, ele não tem o lucro financeiro, mas o lucro social ele acaba tendo e também não polui o meio ambiente, né? Despejar alimento bom para um fim na podridão é esbanjar sabor de sossego demais diante de uma preocupação mundial sobre o desperdício. Hoje em dia as pessoas veem muito, consomem muito alimento bonitinho, arrumadinho. E na verdade o valor nutricional não está na beleza do alimento, e sim no próprio alimento. Estimativas da Organização das Nações Unidas indicam que 1 bilhão e 300 milhões de toneladas de alimentos são perdidos no planeta a cada ano, cerca de 30% do total produzido. De acordo com o Instituto Internacional de Pesquisas, 15 milhões de toneladas de alimentos vão para o lixo todos os anos, só no Brasil. Com o aumento dessa produção, a gente usa mais recursos hídricos, mais recursos naturais, aumenta o uso de agrotóxicos, isso polui mais o meio ambiente. E principalmente, eu acho que o impacto maior seria na água, né? Que eu acho que o consumidor ainda não se atenta a isso, que para você fazer a produção do alimento, você precisa requer mais recursos hídricos. E é um recurso que hoje está escasso, né? Então, eu acho que o impacto maior hoje, diretamente, seria mais nos nossos recursos. Então, melhor transformar tudo em fartura mesmo, e de preferência dentro da panela. Os alimentos que você viu agora na Ceasa vêm para essas panelas aqui. Estamos na cozinha de um lar de idosos em Planaltina, no Distrito Federal. A Luana Magalhães é nutricionista e vai explicar pra gente o que é feito, né, com o que vem de... Na verdade, aqui é doação, né, Luana?
Só doação? Aqui sobrevive basicamente de doações, né? E o que tem aqui de janta? Hoje a gente tem frango torrado na cebola. Frango torrado na cebola. Cebola veio de onde? Cebola de doação. De doação. Aqui tá o feijão. Feijão. Aqui. Batata doce. Também de doação. De doação. Couve. De doação. Se não for assim, fica difícil, né? Aqui não tem outra forma de... Aqui, assim, a parte de alimentos não perecíveis, a gente recebe com mais quantidade, com mais frequência. Mas frutas e verduras, a gente tem, assim, que tá sempre pedindo, né? Correndo atrás, porque são os alimentos que chegam pra gente em pouca quantidade, assim, não tem muito. E, assim, como os idosos... Eles têm uma necessidade maior de estar consumindo frutas e verduras por conta das vitaminas, dos minerais, né? Eles precisam de ter um consumo maior. Aqui as sobras nunca viram resto do resto. Todo alimento é reaproveitado até o talo. Às vezes faz uma vitamina, faz uma polpa de fruta para deixar congelado, para fazer um suco posteriormente, né? Porque não dá para usar tudo de uma vez, né? Só se a quantidade for pouca. Então, aí, se não der para usar, a gente congela para fazer um suco, ou faz um doce da fruta, né? Da banana. Normalmente, a banana vai amadurecendo muito rápido, principalmente nessa época do calor. Aí, as meninas fazem um doce de banana. A Lucicleide é gerente administrativa aqui do Lar de Idosos e, segundo ela, cerca de 80% de manutenção, né, vem de doações. O mínimo é de contribuição das famílias ou do próprio idoso, né, Lucicleide? Qual que é a importância, então, no caso dos alimentos serem doados? Nossa, é de extrema importância, né, porque sem essa doação, o lar não ia ter condições de funcionar, porque não tem o dinheiro para comprar. Então, essas doações aí é que mantém e que assegura a alimentação do idoso. A instituição abriga quase 40 idosos que aqui recebem carinho, assistência e aquela refeição caseira e gostosa. Cardápio que está na ponta da língua da Dona Luzia. Eu gosto de comer alface, cenoura, batata, todo tipo de verdura eu como, giló, todo tipo de verdura. E com um prato gostoso e saudável na mesa, fica até mais fácil explicar qual é a sensação de ser amparada. A comida fica mais apetitosa. Quando chega, eu fico muito feliz, eu agradeço a Deus. Porque se não fosse essa doação, o salário da gente não dava para a gente ficar aqui. Quem puder doar alimento para a gente, a doa. Que a gente verde a doação. Porque o salário que a gente paga, não dá para nada, não dá, muitas cuidadoras, para muita vozinha e muita gente. O muito obrigada vai para esse pessoal aqui. A melhor coisa que tem é a pessoa ajudar as pessoas, né? Porque às vezes coisa que sobra, que vai sobrar e que vai jogar no lixo, é melhor a gente doar do que jogar fora. Tem muita gente que precisa, né? É bom, né? Muitas pessoas precisam, depende disso talvez para alimentação, é importante para a gente. Saber que você contribui para que alguém possa se alimentar melhor. Uma fruta, uma verdura, né? Que é algo saudável, né? Então, acho legal, importante. Muito mais importante, o que esses pequenos agricultores fazem é uma soma ambiental gigantesca. E quem agradece, mesmo sem saber, é o planeta todinho. A ONU estima que se o desperdício de alimentos fosse concentrado em um país, ele seria o terceiro maior emissor de gases de efeito estufa e o maior usuário de água do mundo. A relação que você teve com o efeito estufa é direcionada ao desperdício. Quanto mais você desperdiça, mais tem a decomposição do alimento. Com a decomposição do alimento, aumenta o número a emissão de gás carbônico na atmosfera e isso tem um impacto direto no efeito estufa. E é com esse bom humor de quem tem uma refeição gostosa garantida que a gente encerra o Meio Ambiente por Inteiro desta semana. Não esqueça do nosso site tvjustiça.jus.br. Acesse também no YouTube, TV Justiça Oficial. Você também pode entrar em contato com a nossa produção por e-mail, meioambienteporinteiro@stf.jus.br. Até a próxima! Tchau!